Fala galera, tudo bom? Pessoal, né, estamos aí para a gente continuar os nossos trabalhos aqui no DAC, né? Dentro da nossa disciplina de Geografia. Situação atípica aí, né, gente? Estamos passando por um momento, né, de muita instabilidade, uma situação, né, que acaba sendo bastante duro, né? Esse relacionamento à distância, isso é muito frio, mas a gente precisa ter, nesse momento, racionalidade, né, gente, o máximo possível, que é a ideia da gente conseguir continuar estudando para o vestibular. O vestibular não vai parar. A gente vai ter Enem esse ano, a gente vai ter provas, né, de vestibulares variados. A UERJ, não sei se vai ter algum tipo de mudança no calendário, eu acredito que não. A gente tem que trabalhar com a ideia de que a UERJ vai manter a sua data ali para o início de junho. Então é fundamental a gente manter o nosso ritmo, né, gente? Eu sei que são muitas notícias, né, que acabam pegando a gente de forma desprevenida, a gente vai ficando meio com a moral meio baixa, mas não vamos deixar a bola cair, tá, pessoal? Peço desculpa aí a vocês por estar lançando o vídeo de forma tardia essa semana, né? A gente teve problemas aqui no Rio, muitos relacionados ao coronavírus, né? Tive aí, né, na minha própria família, né, alguns sustinhos aí, mas tá tudo bem, graças a Deus. E vamos seguindo, né? Não se esqueçam de lavar a mãozinha, passar álcool em gel e, né, ficar em casa, né, pessoal? Estudar. Não adianta o pânico, desespero. Ah, Thiago, mas eu tô perdendo meu tempo agora. Gente, seu concorrente está em casa também, entendeu? E ele está estudando. Então é baixar a lista de exercícios, é continuar com a programação. A gente aqui no DAC vai criar o horário semanal aí que vai atender a vocês com as listas de exercícios. Vamos, né, fazer questões, vamos trocar. Eu me coloco aqui à disposição pelo meu Instagram, tá, pessoal? Peço só que você se identifique como alunos do DAC, porque eu também trabalho no ProEnem, e o pessoal do ProEnem às vezes manda mensagem, sei lá, de madrugada, sei lá, o que é setor primário. Galera, acho que a gente é meio que Google. Com vocês não, com vocês a situação é diferente. A gente está criando aqui um canal de relacionamento para que a gente possa semanalmente trocando ideias. Então manda lá a fotinho da sua questão, a sua dúvida, a gente vai batendo papo, eu mando áudio para vocês. Se quiser pode me mandar também privado pelo WhatsApp, não tem problema nenhum, tá? Ou manda lá no grupo que a gente fez da Geografia, ou manda pelo WhatsApp no privado, não tem problema algum, tá, galera? Manhã, tarde e noite eu vou responder nos horários que eu puder, obviamente, mas você manda lá sua pergunta e a gente vai batendo, trocando uma bola, tá bom? Galera, a ideia aqui é a gente continuar aquela aula que a gente teve no nosso último encontro presencial, né? Na nossa última semana de aulas, gente, eu tô passando a mão no rosto, porque eu tenho mania, mas eu tô com a mão higienizada. Passei aqui o alquinho antes, tô de banho tomado, tá tudo certinho. Que tem aluno que às vezes fala assim, pessoal, eu fico vendo vídeo teu e tu passa muito a mão no olho. Eu tenho esse hábito, isso é horrível, mas eu tô sempre higienizando. Na nossa última aula, pessoal, se vocês lembrarem, a gente tratou das revoluções industriais. Lembra? A gente fez aquele quadro, né, grandão, e eu botei as características para vocês das lideranças, né? Da primeira revolução, a gente falou ali que as lideranças, né, eram Inglaterra e França. Você teve ali a lógica da máquina a vapor, né? Dentro dessa lógica, a produção industrial ela começou a ser melhorada, aumentada, né? A gente teve ali a ideia, né, da produção, né, se tornando mais acentuada, surgimento, né, dos navios a vapor, dos trens a vapor, que permitiram fluxo, né, gente, deslocamento de carga. Isso é muito importante, né? As cargas começaram a ser dinamizadas no espaço, ou seja, os agentes capitalistas ligados à primeira revolução tiveram um grande benefício pelo fato de que você teve ali, né, uma possibilidade de crescimento muito grande da produção. E isso aconteceu largamente na primeira. Na segunda, a gente já teve uma mudança, né, muito importante, que é a implementação do modelo de sistematização da produção, organização da produção, liderada ali pelos Estados Unidos com o Fordismo e o Taylorismo, lembra? Aquela prática ali da divisão do trabalho, somada à criação das linhas de montagem. Isso permitiu o desenvolvimento de uma nova industrialização, trazendo ali energia petrolífera, né? Na primeira a gente já tinha energia baseada no carvão, nas máquinas a vapor, e agora você adiciona o petróleo como matriz energética, lembrando que na primeira e segunda revoluções era muito conectada a ideia de que a produção industrial estava atrelada à queima de carbono. Então, quanto mais carbono era usado, mais produção eu apresentava. Então, é muito difícil até dissociar isso na mentalidade dos dirigentes industriais, né? Você criar uma mentalidade ambiental internacionalmente mais adequada
É difícil porque a galera sempre associa, né? Eu tenho que produzir mais, quanto mais eu produzo, mais carvão e petróleo eu queimo. Então reduzir petróleo e carvão significa reduzir produção industrial, significa prejudicar a rentabilidade da minha empresa. Então isso é muito difícil de ser disseminado, né, de uma forma mais efetiva, né, racional. Na segunda revolução a gente vai ter a produção em massa, né, em grandes volumes, uma produção rígida, né, gente, sem muita diversificação, o que levava ali a riscos de superprodução, de oferta muito superior à procura, que é o que a gente viu ali na crise de 1929, certo? E a terceira revolução industrial, uma revolução técnico-científica e informacional, que trouxe ali a ciência como centro, né, dos parâmetros produtivos, ou seja, quanto mais ciência e tecnologia, mais desenvolvida é a minha indústria, mais rica vai ser a minha empresa. Então os países começam a investir na chamada tecnocracia, que é o poder pela tecnologia, né? Quando eu domino inovações tecnológicas, eu consigo dar saltos maiores dentro do modelo capitalista que eu proponho. Então a gente entende o que, galera? Que os países que dominam os segmentos tecnológicos, eles vão conseguir estar um passo à frente nessa terceira revolução industrial. E aí a gente leu o Japão, que foi um grande introdutor através do toyotismo, depois os Estados Unidos, a União Europeia, né? Então, dentro dessa retórica, a gente percebe que a produção industrial ela vai estar conectada à lógica da tecnologia. Então, domínio tecnológico é a primazia fundamental nessa nova revolução industrial. Aí surge a informática, a robótica, a eletrônica, a mecatrônica, a indústria aeroespacial, setor biotecnológico, tudo isso ligado a esse contexto de produção, né, agora flexível, tá, gente? Diferente da segunda revolução. É uma produção agora adaptada à demanda, adaptada ao mercado, às necessidades desse mercado. E como que eu descubro o que o mercado quer, gente? Através dos meios informacionais. A gente lembra que essa revolução é uma revolução altamente informacional. É uma revolução que tem como foco, né, as infovias, a televisão, a telefonia digital e principalmente a internet, né, gente? A gente consegue hoje comunicar empresa e mercado através da internet. Perdão. E a internet consegue dar ao dono dessa empresa informações vitais sobre nós, consumidores. A produção ela pode ser flexível porque a gente está o tempo todo dizendo ao mercado o que a gente prefere. Cores, modelos, tipos de produtos, volume de produtos, né? Se eu estou querendo muito um produto, eu estou querendo menos um produto, isso acaba sendo veiculado de uma forma mais clara a partir da internet, né? Os donos das empresas conseguem informações vitais sobre nós através da internet. A quarta revolução, que a gente chegou a comentar também, ela traz como grande inovação a inteligência artificial. As máquinas da terceira revolução, os robôs, eles começam a se tornar autossuficientes, inteligentes, né? Começam a aprender muito sobre os usuários, né? Você começa a ter uma substituição do trabalho humano num ritmo alucinante, né? Tanto que essa década que nós estamos, né, que começa a partir do ano que vem, 2021, e vai até 2031, é uma década, perdão, até 2030, né? 2031 começa a outra década. Essa década que nós estamos agora iniciando, galera, é uma década onde pela primeira vez o trabalho robótico ele vai ser maior, vai ser preponderante ao trabalho humano. E isso acaba sendo revolucionário no sentido empresarial, porque as empresas vão conseguir um lucro exorbitante, né? O abismo social tende a se agravar cada vez mais, porque as empresas vão lucrar mais, as ações delas vão se valorizar e os trabalhadores vão ser desempregados num ritmo mais expressivo, chamado desemprego estrutural, né, que a gente falou muito na aula passada. Então aqui, pessoal, esses primeiros 10 minutos de aula para a gente poder desenferrujar um pouquinho. Essa semana foi uma semana tensa, né, semana com essas notícias e com essas mudanças aí, né, na nossa vida. Então a gente relembrar um pouquinho do que rolou na última aula. E agora a gente entrar na segunda parte da aula, que é uma parte que efetivamente trabalha a industrialização em termos geográficos, né? A gente tem que perceber que a indústria ela é um elemento extremamente importante no mundo, porque ela oferece os produtos que a gente consome, só que elas estão relacionadas, pessoal, diretamente com a lucratividade das empresas. As empresas elas vão pensar a indústria como um elemento que produz aquilo que eu vendo, mas que pode ser gerador de muitos gastos, caso ela não seja estrategicamente pensada. Então esse é um momento onde a indústria começa a ser pensada em termos
locacionais. Eu preciso saber onde a minha indústria vai se posicionar. Ah, Thiago, eu não coloco a indústria perto do meu mercado consumidor? Não. Pensa em você, em mim, nas pessoas em geral da nossa sociedade. O que a gente consome, gente? Essa blusa, esse celular que eu estou usando para gravar a aula, né? O ar-condicionado aqui, né, do quarto, né? Os bens de consumo que eu tenho na minha vida em geral. Esses produtos, pessoal, eles são fabricados necessariamente no Rio de Janeiro, porque eu sou do Rio de Janeiro? Ou em São Paulo, porque o cara é de São Paulo? Não. Eles são fabricados em várias partes do mundo diferentes. E o que credencia um lugar a receber uma indústria? É a ideia de você ter naquele lugar vantagens locacionais. Isso é muito importante. O Enem gosta muito de abordar essa questão e a UERJ também. A indústria se localiza onde for mais lucrativo, onde for mais interessante. Voltando no tempo, só antes da gente entrar nessa lógica, no passado, as indústrias elas se localizavam em regiões de aglomeração. Então existe uma ideia que era economia de aglomeração. Gente, quando eu falo antigamente, eu estou falando de segunda revolução industrial, primeira revolução industrial. Eu tinha que colocar a indústria onde? Onde fosse perto da matéria-prima, onde fosse perto do mercado consumidor, onde eu tivesse vias, né, de acesso a grandes mercados. Gente, isso era a ideia da economia de aglomeração. Tanto que as indústrias, elas se localizavam essencialmente aonde, queridos? Nas grandes cidades. A gente pode sempre pensar isso. Seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja na América Latina. As fábricas se localizavam em grandes centros urbanos. Por isso que os centros urbanos, gente, a gente vai ver isso em urbanização, eles vão se tornar inchados, lotados. A gente vai ter uma parada chamada macrocefalia urbana, que é o inchaço dos grandes centros urbanos. Os centros urbanos começam a ficar lotados de pessoas, ficar lotados de estruturas, como avenidas, prédios, galpões. Por que as pessoas elas se concentram nesses grandes núcleos urbanos? Porque a indústria estava ali. A indústria gerava emprego, a indústria gerava dinamismo econômico. Então era importante você estar num grande núcleo urbano, porque a sua vida economicamente seria mais viável. E a indústria estava ali. A retórica era essa. Tanto que a gente vai pegar, né, na Inglaterra, na primeira Revolução Industrial, a gente tem Birmingham, Manchester, Yorkshire, Liverpool, grandes centros urbanos na atualidade que eram núcleos industriais. Na segunda Revolução, a gente pega Detroit, Pittsburgh, Nova York, né, eram grandes... Baltimore, grandes cidades americanas que eram centros industriais, certo? E na terceira, você passa a consumir o telefone de uma empresa estadunidense que fabrica na China e que vende para você no Brasil. E aí, o que aconteceu? Mudou por quê? Porque essa terceira revolução é uma revolução diferente. Ela é uma revolução que ela é científica e informacional. Então a ciência, gente, vai ser um elemento de transformação dessas relações. A gente começa a perceber os lugares como lugares onde você vai buscar elementos para que a empresa tenha maior lucratividade. Por que a Apple vai fabricar o seu telefone na China? Porque a China vai oferecer vantagens comparativas em relação aos grandes centros urbanos do passado. A Apple é uma empresa da Califórnia, da costa oeste dos Estados Unidos. Por que ela não fabrica seu telefone ali? Por que ela não bota uma fábrica ali na Califórnia e vende telefones para os Estados Unidos? Porque, galera, a Califórnia é um estado altamente tecnológico, é um estado caro. Os impostos são caros, a mão de obra é cara, o aluguel é caro, existem legislações rigorosas, né? Existe uma cobrança tributária rigorosa. Então tudo é mais rigoroso nos países de grande desenvolvimento capitalista. E aí? O que a gente vai perceber a partir disso? A gente vai perceber que a indústria ela vai buscar novas localizações. Ela vai buscar novas áreas de estabelecimento. Porque eu tenho uma facilidade, gente, muito grande. Eu posso hoje manter o meu polo de gerenciamento da empresa numa cidade de um país rico, né? Por exemplo, vamos pensar na Nike, maior empresa de calçados do mundo. Ela vai ter o seu escritório em Nova York. Em Nova York, gente, ela vai pensar no marketing, ela vai pensar no design dos produtos, ela vai pensar na tecnologia do produto, ela vai pensar em todo o marketing desse produto
em todo o processo de distribuição desse produto, todo o gerenciamento da Nike vai ficar em Nova York, que é uma cidade que tem o que como vantagem para isso? Trabalhadores mais qualificados. Vai ter os melhores publicitários, vai ter os melhores designers, vai ter os melhores engenheiros de produção, vai ter os melhores pensadores intelectuais a respeito da empresa no mundo. Então a parte intelectual da Nike vai ficar onde? Em Nova York. A gente falou isso na nossa primeira ou segunda aula, que a gente falou sobre DIT, lembra? A nova DIT, a nova Divisão Internacional do Trabalho. Então Nova York vai ficar com o gerenciamento da Nike. Olha o seu Nike em casa, pessoal. Ou o seu Adidas, ou qualquer calçado que você tenha. Eu não tenho nenhum aqui à mão, não posso nem usar como exemplo. Tá meio longe aqui pra mim. Mas eu vou pegar ali, eu vou encontrar o meu calçado fabricado na Indonésia, na Tailândia, nas Filipinas, no Vietnã, no Laos, Camboja, China, Nárnia, em qualquer lugar, menos no local de origem daquela empresa. O cara vai ficar ali em Nova York gerenciando a Nike. Só que ele vai mandar a produção da Nike para onde, gente? Para a Ásia, onde é muito mais barato, onde existem vantagens locacionais para essa empresa produzir, gente. E eu garanto a você, ela vai fabricar o solado do calçado no lugar, a parte externa do calçado em outro, o cadarço no outro, a palmilha no outro. Ela vai fragmentar essa produção em vários lugares, depois vai juntar tudo no lugar, vai costurar, montar o tênis, encaixotar, pum, tá pronto. Tênis Nike para o mundo consumir. E aí? O que aconteceu nessa lógica? O que existe na China, na Ásia, que fez com que os calçados que são pensados em Nova York passassem agora a ser fabricados no território asiático? Foi o que eu falei alguns minutos atrás. As vantagens locacionais. Então hoje eu não penso mais na aglomeração lá das primeiras revoluções industriais, em fabricar perto do mercado consumidor, perto da matéria-prima. Não. Eu penso que esse lugar muito concentrado do passado, ele tem deseconomias de aglomeração. Olha esse termo, ó. Deseconomia de aglomeração. O que é uma coisa deseconômica, gente? É uma coisa que é o contrário de econômico, que eu estou gastando muito para poder produzir. Essa aglomeração ali das cidades tradicionais, ela se tornou cara. Então eu vou buscar o que, galera? Uma desconcentração industrial em busca aqui da Ásia. A Ásia vai me oferecer vantagens que levam a essa desconcentração. Então as indústrias saem dos países mais ricos e se deslocam para os países periféricos. E quais seriam essas vantagens? Existem inúmeras. A primeira que todo aluno lembra, ele sempre fala a mão de obra barata. Sempre. Vocês falam em mão de obra barata porque vocês pensam no salário. O salário é um gasto? É. Há uma busca por uma mão de obra mais barata? Sempre. Só não vai achando que é o único fator. Eu vou para a Ásia porque o asiático realmente aceita ganhar um salário muito menor do que o estadunidense. Um salário muito menor do que o europeu. Um salário muito menor do que o japonês. Então a gente entende dentro disso que existe na Ásia uma condição socioeconômica que é favorável para as empresas dos países ricos explorarem a mão de obra nesses países mais pobres. Isso é bom para essa galera daqui, gente? Socialmente, não. A gente está passando agora aí por esse surto do coronavírus, né? O surto do corona, gente, ele está sendo causado, dentre vários fatores, né, segundo as estimativas, por consumo de carne de morcego, por consumo de carne, né, de um bicho lá, até esqueci o nome lá, parece um tatu lá, um determinado tipo de réptil asiático. E vamos pensar, as pessoas elas comem esses bichos porque elas são apenas exóticas, porque elas gostam de uma culinária diferente, peculiar, ou porque elas são muito pobres, né? E vamos pensar, as fábricas elas não estão sendo construídas também em localidades onde existem esses tipos de animais, onde esses animais eles estão sendo, né, ali ameaçados nos seus habitats naturais, e ali você vai ter uma interação entre o homem e um bichinho, um animal que vai passar a ser comido ali, porque existe muita pobreza.
Você acha um absurdo comer morcego? Por quê? Porque você vive numa casa confortável, onde você tem comida, onde você tem estrutura, onde você toma banho a hora que você quiser, onde você tem higienização pessoal, onde as suas condições sanitárias elas são adequadas. E essas pessoas que estão sendo exploradas em locais de miséria extrema, gente? Como que é a vida delas? É uma vida muito pobre, uma vida paupérrima, uma vida de qualidade inferior. O assalariamento desses caras é muito precário. Então a gente se incomoda que lá em Wuhan, que é um grande centro industrial chinês, o vírus do corona começou, né, esse novo coronavírus, né, o Covid-19, ele começou a ser ali espalhado. E agora existem os teóricos da conspiração aí pelo mundo, dizendo que a China propositalmente criou um vírus para se espalhar pelo mundo. Isso realmente é um pensamento mais fácil, ele é mais simples, né? Criar um vilão é muito mais simples. Agora, parar para pensar que é o próprio modelo capitalista no qual nós vivemos, e não que o capitalismo ele tenha que ser isso, mas o modelo no qual nós vivemos é esse, que produz esses artigos extremamente baratos que a gente consome, que a gente se delicia no Wish.com, no AliExpress, no Alibaba, nos sites, né, internacionais, sobretudo chineses, que a gente se maravilha com isso. Pô, comprei uma capinha de celular maravilhosa, que aqui eu pago R$50, lá eu paguei R$3. Isso é maravilhoso, isso é ótimo, isso alimenta o meu consumismo, maneiro. Mas a gente não se pergunta em nenhum momento como que um produto fica tão barato. Como que ele se torna tão comparativamente barato aos demais produtos que existem aí pelo mundo. Por que comprar um produto europeu é tão caro e um produto feito na China é tão barato? Ah, Thiago, eu já li sobre isso. Os chineses, eles desvalorizam a própria moeda. Sim, é verdade. A gente até falou sobre isso em sala de aula e vamos voltar a falar sobre isso depois. Mas é importante frisar, esse produto chinês ele ficou barato porque ele é fruto de exploração. Isso já foi tema de prova da UERJ, né? Você colocou lá uma chargezinha, nessa charge a gente tinha uma caixa de um celular que vinha com uma manchinha pequenininha. E aí o casal que estava conversando falava assim, o que é essa mancha aqui? Parece uma mancha de sangue. E aí vinha uma lupa e colocava ali, aparecia um ideograma chinês que traduzido significava socorro. Isso, na verdade, é uma ironia, né? Uma brincadeira com uma situação que já foi vista em roupas, né, produzidas na China, onde os operários que estavam costurando as roupas costuravam na manga da roupa um ideograma que dizia socorro. Mais especificamente a loja Zara, que é a maior loja de departamentos do mundo, uma loja espanhola, que fabrica em solo chinês. Então a gente está falando aqui, eu não estou dizendo, pessoal, que foi só isso que gerou o coronavírus, é claro que não, mas dentre as causas, a gente observa isso como justificativa. Uma exploração absurda da mão de obra. Na China existe uma coisa chamada dumping social, onde as pessoas vivem em condições tão precárias, tão deterioradas, que elas aceitam ganhar tão pouco, que a condição social precária que existe na China leva a um dumping. O que é o dumping, gente? É quando você consegue vender um produto a menos de 50% do seu valor de mercado. E por que eu consigo um dumping social? Porque o chinês, no caso, ele aceita ganhar muito pouco, porque a realidade na qual ele vive é uma realidade muito precária. Isso, pessoal, numa China mais antiguinha, tá? A China anos 80, 90. Hoje isso está mudando e a gente vai falar muito sobre isso ainda, tá? A gente vai falar sobre uma mudança no perfil da mão de obra chinesa. Mas o que prevaleceu sempre foi isso. Exploração da mão de obra incomparavelmente barata, ok? Um outro fator importante para a gente analisar como vantagem atrativa para as empresas, além da mão de obra barata, incentivos fiscais. Esses governos, eles reduzem muitos impostos e fazem com que as empresas do mundo se interessem em ir para lá. Elas se interessam em se deslocar para essas localidades mais distantes. Então o cara vai fabricar na China porque na China ele paga pouco ou nenhum imposto. Em alguns casos existe a isenção fiscal, que é a eliminação completa do imposto. Isso é muito importante. Um outro fator comparativo é a flexibilidade das leis trabalhistas. Na Ásia, por exemplo, que é a maior área... Eu estou usando a Ásia como exemplo, pessoal, porque é a principal área produtiva do mundo. Mas a gente vai ver aqui, ainda na aula, vários exemplos de localidades industriais do mundo. Mas a Ásia, sem dúvida, é a principal plataforma hoje de produção do planeta Terra. E a gente percebe o quê? Que existem vantagens, né, para as grandes empresas nesses lugares
pelo fato de que as leis trabalhistas são muito fracas. O cara pode trabalhar jornadas enormes, com condições insalubres, ou seja, sem ali higienização, sem ali saúde mesmo para esse trabalhador. Esse trabalhador, ele tem quase nenhum direito trabalhista, né? Pouquíssimos lugares na Ásia você tem férias remuneradas, ou 13º, ou mesmo, né, fundo de garantia por tempo de serviço. Então, o não cumprimento de leis trabalhistas é uma vantagem para o empresário. Pô, Thiago, mas espera aí, isso é humanamente errado. Isso é uma coisa que não é legal. Sim, humanamente é péssimo. Mas as empresas elas não estão buscando o que é humanamente correto, e sim o que é financeiramente mais viável e adequado. Correto? Então a gente percebe que isso é um contexto ruim socialmente, mas que é uma vantagem locacional para as empresas. Flexibilidade nas leis ambientais também é um fator importante, né? Cumprir os protocolos ambientais, gente. Cuidar do lixo industrial, cuidar do esgoto industrial, né? Adequar bem os substratos que estão sendo usados nas indústrias, os rejeitos, os dejetos. Isso é caro. Tudo isso é caro. Então as empresas elas querem ir para países onde as leis ambientais sejam fraquinhas, onde elas sejam precárias, onde não exista, né, o rigor na lei trabalhista. Isso é uma coisa muito importante da gente observar, porque nesse caso a gente entende que não só na lei trabalhista, mas na lei ambiental, as empresas elas vão estar livres para fazer o que quiser. Vamos pensar na China hoje? A China é o país mais poluído do mundo. Então a gente tem que fazer esses links, pessoal. O coronavírus surge num país, né, potencialmente surgiu num país onde as leis ambientais são enfraquecidas. Será que essa flexibilidade nas leis ambientais, ela não é também um dos fatores que levam ao corona, gente? Será que não? É uma questão para a gente refletir, para a gente pensar. Porque eu tenho o coronavírus, que vem ali a partir de um vírus, né, que se mutou no espaço, a partir ali, né, de contato com condições ambientais e sanitárias precárias. E isso tem a ver com um país que é o mais poluído do mundo. E ele é o mais poluído por quê? Porque as empresas que vão para lá exigem leis que sejam mais enfraquecidas. Ambientalmente, trabalhistamente, tributariamente. Ou seja, são lugares onde impera a falta de legislação e de cobrança sobre as empresas. Então, antes de você culpar a China pelo coronavírus, pense também no papel das grandes companhias que vão para a China explorar o espaço chinês, explorar a população chinesa, explorar o meio ambiente chinês por esse tipo de condição. Porque vamos imaginar que a China fale, não, vamos agora aumentar o rigor na legislação ambiental. Sabe o que as empresas de grande porte vão fazer? Elas vão meter o pé e vão para um outro lugar. Por isso, gente, que não adianta, após esse período de corona, a gente manter o mesmo cenário que existia antes. Se não houver uma legislação ambiental internacional que possa ser mais unificada, que possa ser mais coerente com a prevenção a respeito desses tipos de pandemias. Se a gente não tiver um pensamento global acerca disso, galera, daqui a 3, 4 anos vai ter um coronavírus, o Covid-20, que vai ser pior. E a gente vai ter que parar toda a economia por causa disso, que é o que está acontecendo. Ah, Thiago, mas aí as empresas vão ter prejuízo. Cara, não. O lucro que essas empresas de grande porte almejam é algo exorbitante. Um iPhone, gente, para ser feito, ele custa menos de $5. Minto, desculpe. Isso é a parte externa, né? No total, custa menos de $20 para você fazer um iPhone. Com todos os gastos envolvidos. $20. Vamos botar $20 aí? Bota nesse dólar absurdo que a gente está vivendo. R$100. R$100 você faz um iPhone. Quanto que tu paga no iPhone, gente? Eu vou até assumir da tela. Dá até desespero. Quase R$5.000. O cara gasta 100 e quer ganhar 5.000. E ele acha que é isso que é o capitalismo. Desculpem, gente. Dá para ter uma margem de lucro menor. Dá para as empresas continuarem enriquecendo, elas continuarem a ser capitalistas, dá para elas continuarem tendo rentabilidade, agradarem os seus acionistas e nem por isso você subjugar o ser humano, subjugar o meio ambiente, subjugar as condições sanitárias e com isso promover esse cenário que a gente está vendo hoje, gente. Isso é muito sério.
Isso é muito real. Isso vai ser cobrado no vestibular em algum nível. Os vestibulares, eles vão fazer associação entre o modelo capitalista em que vivemos e esses tipos de pandemias. Pode ter certeza, isso não vai passar incólume. Eu ouso dizer que todos os vestibulares esse ano vão cobrar isso. Talvez o da UERJ já esteja pronta a prova. Primeiro aqui, segundo aqui já vai ter. O Enem vai ter. As provas de São Paulo vão ter. Porque é um cenário atípico, gente. É a maior crise, né, dentro do capitalismo moderno. Estamos vivendo ela nesse momento. Estamos estimando aí recessões gravíssimas, sobretudo nos países mais pobres, como consequência desse cenário, desse contexto. Então isso precisa ser entendido. Isso tem que estar relacionado à industrialização, porque foi a expansão industrial saindo dos países ricos, né? Lá que eu falei, e vindo para os países periféricos para explorar esses cenários socioeconomicamente e ambientalmente, que está levando a gente a essa condição global em que estamos vivendo, tá? Então esses fatores, voltando e repetindo, mão de obra mais barata, incentivos fiscais, leis trabalhistas enfraquecidas, leis ambientais enfraquecidas, esses 4 elementinhos aqui, eles são sempre almejados pelas empresas que vão mandar suas indústrias para outro lugar, tá? Então não esqueçam disso. Só apoia minhas costas aqui para trás porque tá doendo um pouco que tô velho. Fatores também que são almejados, pessoal, infraestrutura. Eu não posso pegar agora, por exemplo, uma fábrica e mandar para o meio da África, um lugar onde eu não tenho rede de energia, onde eu não tenho transporte, onde eu não tenho comunicação. Então, eu preciso também ter uma rede informacional adequada, né? Internet, um bom sinal ali de telefone. Eu preciso de redes de transporte acessíveis para que, tudo bem, eu não preciso produzir hoje perto do meu mercado consumidor, mas eu tenho que ter formas de levar para o meu mercado consumidor. Então, trens rápidos, estradas modernas, portos acessíveis, rede aeroviária, tudo isso é considerado também pelas empresas para instalar as suas indústrias, certo? Redes de energia são muito importantes também, até porque toda indústria para fabricar precisa de energia. Imagina, eu vou para um lugar onde eu tenho blackout constante. Não é viável. Então eu vou buscar um lugar com fontes de energia acessíveis para, né, as minhas empresas. Então isso a gente está construindo os fatores de localização, que acabam sendo muito importantes. E aí, galera, a gente entende o quê? Que até meados do século XX, a industrialização ela tinha um padrão locacional. E a partir da segunda metade do século XX, a gente começa a ter um novo padrão, que é esse padrão de desconcentração. Eu tô aqui com esse livro, pessoal, que é um livro muito bom, o pessoal me pergunta sobre o material. É o livro chamado Conexões, da editora Moderna, tá? Não ganhei um centavo para fazer jabá desse livro, tá, gente? Aliás, né, nossa Lígia Terra e Regina Araújo, Raul Borges poderiam mandar um royaltyzinho para mim, porque eu tô fazendo propaganda do livro deles. Mas o Conexões é um livro muito bom. É um livro que, primeiro, ele tem um layout muito bonito, né? Ele graficamente, vou botar aqui pertinho, ele é muito legal para você ler, ele é de fácil leitura. Gente, todas as imagens desse livro que eu mandar, que eu botar aqui na tela, vou botar aqui para apresentar para vocês. Eu vou tirar foto depois bonitinha, com definição legal, e vou mandar lá para o nosso grupo do DAC, tá? Então toda imagem apresentada aqui, se você para cá, eu não consegui ver, eu vou mandar lá para você. E você pode, pessoal, depois, né, uma coisa legal para exercitar, já que a gente não está tendo caderno hoje, né? Na aula de quarta-feira eu vou montar um PPT para botar lá para vocês disponível, mas seria legal vocês copiarem de repente, fazerem, que nem a gente faz na nossa aulinha, fazer um caderninho ali, né, um mapa mental, né, fazer um desenho dessas áreas industriais para você ter na sua mente, porque toda vez que você escreve, gente, o teu subconsciente ele absorve. Eu sei que parece uma coisa muito arcaica, né? Até, né, alguns alunos falam, pô, professor, não podia fazer uma aula só em slide, né, só em PowerPoint pra gente? Cara, do ponto de vista de velocidade é muito bom, mas em termos de absorção de conteúdo, cara, a gente ainda faz o vestibular conteudista, gente. A gente tem que lembrar disso. Nossa prova é conteudista. Então, eu tenho que ser conteudista com vocês, tá? O slide ele é muito legal na universidade e o professor ele fala, ó, se vira. Eu não posso falar se vira pra você. Na verdade, eu quero que você absorva o conteúdo, porque eu dependo que você vá bem na prova de geografia no vestibular. Aliás, em todas as provas, mas eu sou responsável pela geografia. Então, o meu papel é fazer com que você tire uma boa nota em geografia nos concursos. Então, esse conteudismo ele acaba sendo importante, tá, gente? E aqui nesse livro, né, tem um capítulo
né? E é legal, se você quiser comprar o Conexões, você encontra ele na internet, em sebos online, ou mesmo comprar ele novinho. Tem um capítulo sobre localização industrial, que ele mostra pra gente as áreas industriais mais importantes que a gente observa no mundo. E eu queria primeiro aqui colocar para vocês, vou botar bem pertinho esse desenho aqui, deixa eu ver aqui o desenho, ó. Deixa eu segurar ele aqui perto da tela. Que esse é um mapa das concentrações industriais europeias, tá, pessoal? Pode dar uma printada aí na tela se você estiver assistindo. Mas a gente percebe aqui esse mapa de concentração, que existem algumas aglomerações industriais. Aglomeração inglesa, aglomeração alemã, aglomeração francesa e russa, tá? E nesses casos aqui, nós estamos falando, eu vou botar de novo aqui para você, tá? As áreas industriais estão em laranja. E as áreas mais escuras são áreas de concentração de carvão. Você vai perceber de novo aqui na imagem, vou colocar aqui pertinho, que as áreas laranjas, elas estão sempre no redor das áreas mais escuras. Nas áreas, estão vendo aí? Nas áreas onde eu tenho carvão. Você vê isso na Inglaterra, você vê isso na França, você vê isso na Alemanha, e você vê isso também ali na antiga União Soviética, né? Ucrânia e região de Moscou ali também na Rússia. Então, galera, o que existia na Europa no passado? Existia uma ideia de aglomeração industrial. Próximo ao carvão, por quê? Porque o carvão é a grande fonte de energia na primeira e continua sendo na segunda revolução. Porque apesar de a gente falar do petróleo na segunda, a gente tem a siderurgia na segunda revolução, a gente tem a metalurgia na segunda revolução, que usam muito carvão. Então eu pego, por exemplo, a Inglaterra. Essa imagem eu vou mandar depois para vocês, tá? Inglaterra, ela tinha sua organização industrial toda nos arredores do vale chamada Bacia de York, desculpem, onde eu tinha muito carvão. Então eu formo grandes centros industriais no entorno dessas reservas carboníferas. Eu pego a França aqui, por exemplo, né, que vai pegar a sua estrutura ali em torno, né, do Ródano, né, região ali de Lille, região ali de Paris. Tinha também bastante concentração de carvão, né, ali a área da Alsácia-Lorena, né, que até o Hitler depois se interessa muito nesse território. Presença carbonífera forte. A gente tem aqui na região da Alemanha, né, o chamado Vale do Rio Ruhr, que é um vale com muita presença carbonífera, já foi uma reserva de carvão do mundo, e toda a organização industrial que vai ali do Reno ao Ruhr vai se dar em torno desse carvão. Você vai para a Ucrânia, você tem a mesma coisa. Vai para Moscou, você tem a mesma coisa. Região dos Urais, ali na Rússia, a mesma coisa. Então, a Europa, ela teve um padrão de organização industrial muito pautado na lógica do carvão. Proximidade das fontes carboníferas para oferecer ali energia e desenvolvimento das indústrias. Mas isso é um modelo o quê? De primeira e segunda revoluções industriais, né? Se a gente pegar os Estados Unidos, pessoal, eu vou botar aqui agora o mapa dos Estados Unidos, aqui para vocês verem, bem pertinho aqui da tela. Vou ficar aqui embaixo para poder ver mais ou menos. Estão vendo aí o mapinha dos Estados Unidos, gente? Você está vendo essas áreas em laranja mais claro, que ficam ali no Nordeste americano? Elas são concentrações chamadas de tradicionais. Essas num vermelhinho mais escuro, gente, já são as novas concentrações, aquelas que vão surgir a partir ali da segunda metade do século XX, tá? A partir ali, vamos botar ali de 1955 em diante. Essa concentração no Nordeste, gente, ela se dava porque ali você vai ter, primeiramente, uma estrutura colonial que teve toda a relação com esse processo. Quando você estuda os Estados Unidos, você lembra da história dos Estados Unidos, você teve a colonização ali nas 13 colônias, lembra das 13 colônias? Essas 13 colônias ficavam no leste. E o norte das 13 colônias, que é justamente aquela região laranja ali do mapa, aquele nordeste americano, esse norte, ele tinha uma tradição manufatureira. Então, por um histórico até socioeconômico, o nordeste dos Estados Unidos é uma área que sempre se ligou muito à manufatura, tanto que eles aboliram a escravidão primeiro. Por que eles aboliram primeiro a escravidão ali, gente? Porque eles precisavam de mão de obra e mercado consumidor, né? Então eles incentivavam o fim da escravidão. A gente vai ter todo esse histórico que vai se relacionar também com condições naturais. Temos ali os Montes Apalaches, que ficam ali justamente no Nordeste, que é uma área riquíssima em minério de ferro, alumínio e principalmente carvão mineral.
Então, nessa área, né, de geologia até relativamente antiga, existia muito carvão. Então, as indústrias elas vão se favorecer muito com essa organização no Nordeste. É uma área que vai ter, primordialmente, essa primazia ali do desenvolvimento industrial. Então, grandes centros vão se formar, como eu já tinha falado antes, Pittsburgh, Cincinnati, você vai ter ali Chicago, Detroit, Nova York, Baltimore, Filadélfia. São grandes núcleos industriais, na região conhecida como os Grandes Lagos, né? Vou botar de novo para você aqui a imagenzinha. E você vai ver aí que nesse nordestezinho aqui, ó, deixa eu botar o dedo, tá vendo aqui, ó? Onde está aqui o meu indicador batendo. Essa região é a região dos Grandes Lagos, que é uma região onde você tem ali a divisa com o Canadá. Tanto que o Canadá, pessoal, vou chegar mais perto aqui, ele fica logo acima desses Grandes Lagos. E também no Canadá existia ali grande aglomeração industrial nessa região. Montreal, que tem ali a província, né, do Quebec, mas a cidade de Montreal muito importante. Ottawa é um grande centro ligado ali à região. Toda essa fronteira sul ali do Canadá, Calgary, Edmonton, Saskatchewan, né, Vancouver, são grandes províncias onde você tinha ali concentração de carvão, siderurgia, metalurgia e, consequentemente, as outras indústrias iam para lá. Aí, setor automobilístico vai se desenvolver, setor aeroespacial vai se desenvolver, você vai ter todo um contexto de aproveitamento nesse sentido, beleza? Então, é bem importante entender que existia aquilo que a gente falou no início da aula, a ideia de uma economia de aglomeração. Eu ia para onde estava a minha matéria-prima, eu ia onde estava a grande concentração populacional para vender para o mercado consumidor. Então isso era uma retórica muito comum ali até meados do século XX. Mas vamos olhar essa imagem de novo aqui dos Estados Unidos e vamos observar aqui os novos polos industriais. Isso que eu estou aparecendo aqui embaixo, figura meio sinistra, né? Mas é só para mostrar para vocês. Ó, essa areazinha aqui é o sul, no Texas, e essas areazinhas aqui na costa oeste são as áreas de desenvolvimento industrial recente, galera. Ó, chegando perto aqui a imagem para vocês verem. E o que começou a acontecer a partir da segunda metade do século XX? A gente começou a observar, galera, um cenário muito importante. As áreas tradicionais, né, as grandes cidades, isso não só ali nos Estados Unidos, no mundo inteiro, elas começaram a ficar caras. Todo lugar que tem super concentração populacional e de infraestrutura fica caro, gente. O imóvel é caro, os impostos são muito pesados, a mão de obra é mais cara porque todo mundo que mora numa grande cidade precisa ganhar melhor, porque o custo de vida é alto, né? Fiscalização é pesada, tudo é mais caro numa grande cidade. Então essas empresas elas começam a buscar formas de se desconcentrar, de buscar novas regiões para a sua localização. E é por isso que naquela imagem que a gente viu, as indústrias elas saíram do Nordeste ali dos Estados Unidos, foram para o Sul, no Texas, foram para Flórida também ali no Sudeste, e foram para a costa oeste na Califórnia, né? Tanto que você começa a ter o conceito, né, de Silicon Prairies, né, e Silicon Valley, né? Além de Silicon Beach também. São as praias de silício, as pradarias de silício e o Vale do Silício. Primeiramente porque esse termo silício, tá? Porque você começa a ter o desenvolvimento na segunda metade do século XX da eletrônica. E a eletrônica usa nos seus microcircuitos muito silício. Então toda região que vai ter grande aglomeração de empresas tecnológicas, eles começam a receber esse termo silício, né? Ali, um apelidozinho, né? Região do silício. Claro que o Vale do Silício é o mais famoso de todos, né? Inclusive, tem uma imagenzinha do Vale do Silício para mostrar para vocês aqui, na Califórnia. Mas na Flórida, que é o Silicon Beach, né? As praias de silício. No Texas, que são as pradarias de silício, né? O Silicon Prairies, você já começa a ter o desenvolvimento de setores altamente tecnológicos, gente. Você começa a ter o surgimento de universidades, de centros de pesquisa ligados a essas universidades. Na Flórida, por exemplo, você vai ter a base de lançamentos oficial da NASA, que vai desenvolver um grande apelo econômico e industrial em torno da indústria aeroespacial, né? Você tem toda uma lógica ali. No Texas, eu também vou ter NASA ali, né? Porque em Houston, por exemplo, a gente vai ter ali a presença, né, de grandes centros de monitoramento aéreo, né, da NASA, por exemplo, né, que se situa ali monitorando o espaço aéreo. A sede do NORAD, que é o sistema de monitoramento aéreo estadunidense. Então ali o setor aeroespacial vai bombar.
além de indústria armamentista, super conectada à Guerra Fria, setor eletrônico, setor mecatrônico, setor de química fina. Então o sul dos Estados Unidos começa uma nova lógica de industrialização. As indústrias lá do Nordeste, da área que era conhecido como Manufacturing Belt, o cinturão das manufaturas, muitas delas começam a investir no sul, só que com uma nova proposta tecnológica, a proposta da terceira revolução industrial. E ali no sul forma-se o que a gente chama de Sunbelt, o cinturão do sol, uma área mais quentinha dos Estados Unidos, onde um novo segmento industrial começa a surgir, que é o segmento de alta tecnologia. Perfeito? E nessa costa oeste, pessoal, lá na Califórnia, a gente vai ter o surgimento desse garotão aqui, ó, que é o Vale do Silício. Para quem não conhece ele, ó, tá aqui o mapa do Vale do Silício, que depois eu vou tirar uma fotinho também, vou mandar para vocês. E o Vale do Silício, gente, nada mais é do que uma grande aglomeração de pequenas cidades e bairros, onde eu vou ter muitas universidades nos arredores ali de São Francisco e Los Angeles, né? Eu vou ter Pasadena, eu vou ter Palo Alto, eu vou ter Oakland, eu vou ter Berkeley, né? Que começam ali um desenvolvimento muito forte. Até pra galera que vê NBA, né? Você teve nos últimos anos aí a ascensão de um time muito importante que é o Golden State Warriors, né? E eu que vejo NBA desde os anos 90, né, gente? Eu sou bem mais velho que vocês. O Golden State, ele era o saco de pancada da NBA, só tomava a porrada dos outros. E do nada o Golden State virou o maior time da NBA. Tricampeão, né, ou bicampeão, enfim, não lembro. Com o Stephen Curry lá, aquele fenômeno. E parece que ano que vem já volta forte de novo. Como é que esses times, eles começam do nada a brotar com dinheiro? Porque ele tá ali justamente em Oakland, que é uma área que faz o contorno ali do Vale do Silício, que é uma área rica, com presença de universidades, centros de pesquisa renomados no mundo inteiro, e as maiores empresas de tecnologia do mundo vão para lá. Você começa a ter ali, né, a Universidade de Berkeley, por exemplo, a Caltech, a UCLA, né, que são universidades muito renomadas, gente, muito importantes, e que produzem tecnologia para essas grandes empresas. Então, gente, se eu sou o dono da Google, eu vou colocar a minha empresa onde? Onde eu vou ter algum tipo de benefício, né? A Google trabalha com tecnologia. Eu preciso de gente que pense na tecnologia. Quem é que vai pensar na tecnologia, gente? O cara que está na universidade, o cientista. Então eu vou começar a ter uma busca desses segmentos de alta tecnologia por áreas onde eu tenha mão de obra altamente qualificada, que é o conceito da terceira revolução industrial que a gente estava trabalhando na última aula. Então a gente entende nesse contexto que o Vale do Silício é o chamado tecnopolo, é um polo tecnológico, onde eu tenho universidade e empresa no mesmo ambiente, trocando entre si, o que a gente chama de sinergia, né? As duas juntas criam uma coisa muito maior. A universidade fornece tecnologia para a empresa fornece dinheiro para a universidade. A universidade forma jovens qualificados que vão trabalhar nessa empresa, essa empresa fornece mais dinheiro para a universidade. E isso gera uma troca sinérgica ali, fantástica, que causa o desenvolvimento das tecnologias mais maravilhosas do mundo, né, gente? Telefone celular, né, internet de fibra ótica, redes sociais, aplicativos, softwares, jogos de videogame, eles são produzidos em polos tecnológicos, em tecnopolos. E o Vale do Silício, sem dúvida, é a maior referência no mundo nesse sentido. Então você percebe que os Estados Unidos, gente, tiveram ali uma duplicidade de realidades industriais. Até meados do século XX, Manufacturing Belt, no Nordeste, concentração de muitas indústrias, ligadas ali à primeira e segunda revoluções. Na segunda metade do século XX, boom, desconcentração. Vamos para onde? Para o sul e para o oeste, nessa área conhecida como Sun Belt, o cinturão do sol. Isso já foi cobrado em prova, gente, N milhões de vezes, então fica ligado nisso, tá? A gente tem o modelo industrial japonês, que é bem legal a gente olhar também. Olha aqui, ó, o Japão, gente, ó, vamos chegar aqui pertinho para você ver o Japão. E o Japão, pessoal, ele tem ali, ó, também as áreas verdes e as áreas rosinhas. As áreas verdes, elas estão trabalhando com concentrações industriais tradicionais, né, que surgiram ali entre século XIX e século XX. E essas áreas em rosa, estamos falando de novas concentrações industriais. Então você já vê de cara ali, gente, que as áreas verdes elas ficam muito no centro e um pouquinho lá no sul, né?
Então vamos ter centros tradicionais como Tóquio, capital do país, que é um polo industrial tradicional. Vamos ter polos ali como Kobe, Osaka, Hiroshima, que são centros também tradicionais, que surgiram ali a partir do final do século XIX para os meados do século XX, né? Chamada Era Meiji, ou Era Meiji, né, como preferir. Foi um momento ali de investimento industrial muito forte no Japão. O Japão cresceu como potência, entrou na Segunda Guerra Mundial, bum, tomou porrada, 2 bombas atômicas, se arrombou completamente. A gente vai falar com detalhes sobre esse processo ainda esse ano. E aí, ali na segunda metade do século XX, gente, rolou uma parada muito importante no Japão, que foi um milagre japonês. O Japão, ele obtém empréstimos internacionais com os Estados Unidos, que é meio humilhante, né? O cara que jogou bomba atômica neles vai ser o seu salvador econômico. Mas ali você tem o Japão investindo pesadamente em setores de alta tecnologia. Universidades, centros de pesquisa, de comunicação. Vamos pensar no desenvolvimento, gente, da robótica, da eletrônica, da informática, da cibernética, da mecatrônica, da biotecnologia, tudo isso no cenário japonês. Tanto que o Japão, ele é o autor da terceira evolução industrial. Ele é o país que desenvolve a terceira evolução. Tanto que o nome, né, dado à terceira evolução originalmente, era o sistema de produção toyotista, né, já que vem das fábricas da Toyota, que traz a tecnologia como grande inovação, como grande inovação dentro desse processo industrial. Então o Japão é um país que vai se beneficiar muito com isso e que talvez seja um dos pioneiros dessa lógica tecnológica, porque ele vai ali até a década de 70 crescendo, 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 crescendo. Quando chega nos anos 70, o Japão ele é uma superpotência tecnológica. E aí entra o dilema. Países tecnologicamente avançados, pessoal, eles são países baratos para você produzir? Nunca foram nem nunca serão. Porque se o país é muito tecnológico, a sociedade é tecnológica. A sociedade quer ganhar melhores salários. Então o Japão ali a partir de 75, 79, começa a ficar muito caro. E aí ele faz o que? Ele desconcentra a sua produção. Só que o Japão é pequenininho, gente. O Japão não tem espaço. O Japão, você tem uma ideia, o território japonês é um pouco mais de 1/3 da região sudeste brasileira. Ele é muito pequenininho. Então o que ele vai fazer? Ele vai desconcentrar as suas fábricas para localidades próximas. Os Estados Unidos, que a gente acabou de falar, ele desconcentrou suas fábricas para outros estados dentro do próprio país. O Japão não tem espaço. Então ele vai mandar essas empresas para a Ásia continental, para os chamados tigres asiáticos e para a China. Vamos dar uma olhadinha aqui? Deixa eu ver se tem um mapinha aqui que dá pra gente enxergar melhor isso. Os tigres asiáticos eu vou ficar devendo. Dá pra ver alguns aqui, tá? Mas a gente consegue ver aqui o mapa da China. Ó, China industrial, pessoal. Essa é a China. Você está vendo aí toda essa parte colorida é a China. Os países em amarelo clarinho, esse amarelo triste aí, são os países asiáticos em volta. Ali embaixo, pessoal, da China, você vai ver o nome Vietnã, Laos, você tem aqui, cadê também? Bangladesh, Tailândia. Eu vou mandar essa imagem para vocês vão conseguir enxergar isso melhor. Esses países, pessoal, hoje são chamados de tigres asiáticos. Mas você teve um grupo de tigres asiáticos originais, né, que foi a Coreia do Sul, Singapura, Taiwan e Hong Kong. Esses 4 centros, mais a China, eles vão receber empresas japonesas, empresas americanas, empresas europeias, que vão se alocar nessas localidades a partir dos anos 70 e 80. E qual é a grande sacada? Esses lugares que eu citei, Singapura, Hong Kong, Tailândia e Coreia do Sul, eram lugares muito baratos. Eram lugares que oferecem o que a gente falou: mão de obra barata, incentivos fiscais, legislações flexíveis, né? Tanto trabalhistas quanto ambientais. Então, as empresas dos países ricos que querem gastar menos para produzir, elas vão mandar as suas fábricas para a Ásia. Começando pelos tigres e pela China, que são áreas baratas de produzir. É aí que se monta essa lógica. Os ricos vão manter em si todo o processo de gerenciamento, de planejamento, de marketing, de design, de produção de tecnologia, e vão mandar a produção para os países periféricos, sobretudo asiáticos, onde o custo de produção é muito menor. E aí, cara, o que acontece? Esses lugares vão manter o modelo que a gente chama de modelo de plataforma de exportação. Eles produzem
China e tigres asiáticos, com o objetivo de atender ao mercado internacional, não o seu mercado interno prioritariamente. Eles até podem atender o seu mercado interno, mas não é a prioridade, tá? Lembrem disso. Essa ideia é de produzir para o exterior. E com isso eles crescem muito, gente. Por quê? Nenhum país rico vai querer continuar sendo industrializado. No passado usava-se muito esse termo, né? Países industrializados, eram os países ricos. Hoje os países ricos, eles são desindustrializados. Eles querem manter as tarefas sofisticadas, tecnológicas, mas a produção é toda desconcentrada para as localidades periféricas mais empobrecidas. Então os tigres e a China, eles crescem muito, eles têm uma multiplicação do PIB absurda. Tanto que a China, pessoal, nos últimos 30 anos, ela cresceu numa média de 8 a 9% ao ano. Gente, isso não existe. Nem no milagre japonês o Japão conseguiu manter um ritmo por tanto tempo. O que a China fez, gente, foi sair de um país rural, comunista apenas, para um país de economia mista, né, híbrida, capitalista socialista, e que é a segunda economia do mundo, que vai se tornar a primeira nos próximos 5 anos. E acho que nem coronavírus vai segurar isso. Os caras, eles vão se tornar a maior potência econômica do mundo. Isso é muito importante da gente analisar. Como que a industrialização ela teve um efeito bombástico nesses países asiáticos. Tanto que depois, galera, surgiu uma nova turma de tigres, que são chamados novos ou baby tigres, que são outros países que vão começar a virar plataforma de exportação. Vão começar a oferecer mão de obra barata, incentivo fiscal, leis flexíveis e atrair empresas do mundo todo. Filipinas, Tailândia, Indonésia, Malásia, Mianmar, Laos, Camboja, Brunei, Vietnã. Esses caras, eles são hoje plataformas de exportação, que recebem essas empresas internacionais, recebem essas fábricas estrangeiras e se estabelecem ali como zonas incríveis de produção. Tanto que você pega o seu calçado aí da Nike, Adidas, Puma, ASICS, Mizuno, você vai ver que é fabricada nesses países. Você pega o seu videogame, sua televisão, né, seu celular, fabricado nesses países. Porque o custo de produção ele é muito menor. E com isso esses países começam a crescer economicamente. Muitos deles, pessoal, aqueles tigres originais que eu falei, Coreia do Sul, Singapura, né, Hong Kong, né, e Taiwan, esses 4, desculpa, deu um branquinho aqui, esses 4 hoje já estão indo para um outro patamar, gente. Eles já não estão querendo ser mais plataforma de exportação. Eles já têm próprias empresas, empresas que já têm um certo nome no mercado. Pega o exemplo da Coreia do Sul. A Coreia do Sul hoje, ela tem a Hyundai, ela tem a Kia, ela tem a LG, ela tem a Samsung, só para citar as 4 maiores empresas de tecnologia do país. Todas são empresas sul-coreanas. Empresas que surgiram, pessoal, de forma muito rudimentar e que hoje são referências internacionais. A Hyundai, gente, ela é classificada, não é por mim não, pelas empresas alemãs de automóveis. Olha que a Alemanha só tem gigante, hein? Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, isso é tudo alemã. As empresas alemãs, elas dizem que a Hyundai hoje está uma média de 6 anos à frente de qualquer companhia de automóveis da Europa. A tecnologia que a Hyundai produz é 6 anos à frente das tecnologias europeias. Gente, isso é uma coisa absurda. Porque a Hyundai, há 20 anos atrás, ela era piada internacional. Era uma empresa sinônimo de falha. Empresa ruim. Tu tem carro da Hyundai, tua vida deu errado. Hoje você tem um Hyundai que é um carro altamente tecnológico, requisitado, desejado por nós no mercado consumista capitalista e que se estabelece frente às empresas ocidentais como destaque tecnológico. Na Coreia do Sul. Olha a Samsung que bate frente com a Apple o tempo todo, gente. Qual é a maior rival da Apple em termos de tecnologia de celular no mundo? É a Samsung, que é uma empresa sul-coreana. Isso é incrível, gente. Isso é uma coisa realmente espetacular e que versa sobre justamente o fato de que esses países, né, asiáticos, eles conseguiram um salto transcendental a partir da desconcentração de empresas industriais que eram localizadas na Europa e Estados Unidos durante a primeira e segunda revoluções e que a partir da terceira vão trazer o seu foco para a Ásia. Tanto que hoje, pessoal, qual é o oceano mais importante economicamente no mundo? O Pacífico, não é mais o Atlântico. O Atlântico foi desde a expansão marítima o mais importante do mundo. Mas a gente entende que as coisas se modificaram
a partir do momento em que a gente teve essa grande desconcentração industrial, que é uma tendência que você precisa carregar aí para o seu vestibular. Beleza, galera? Pessoal, a gente encerra por aqui essa aulinha de hoje, tá bom? Uma aula que está relacionada a esse módulo de industrialização. A gente ainda tem que falar muito sobre industrialização, vamos falar sobre industrialização brasileira a partir da aula que vem. Então fica ligado que quarta-feira a gente já vem com o horáriozinho certinho lá do DAC, tá? Eu botei lá no grupo. Essas imagens de hoje aqui eu vou colocar todas elas em alta definição e vou mandar para vocês no grupo também, pra gente poder ter essa base aí, tá legal? Um beijão aí, tá, pessoal? Fiquem bem, se cuidem, fiquem seguros, respeitem a quarentena, façam higienização, cuidem do vovô da vovó, se previnam, porque vocês são jovens, vocês podem não pegar, mas a gente é foco de transmissão. A gente, né? Me coloquei como jovem aqui agora. Beleza, galera? Tem outras, eu botei lá no grupo, quem não viu ainda, eu botei outros links de aulas que eu dei lá no ProEnem, que eu dei no Projeto X, são aulas minhas, são pessoais, você não tem problema, pode assistir à vontade. Não estou fazendo jabá de nenhum tipo de serviço de aula online, mas lá também dá para você assistir essa aula que eu trabalho outros aspectos, eu relaciono com globalização, então é legal também a experiência. Tá legal? Beijão, galera. Fiquem bem. Valeu.